Mateus 1. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, e Isaque gerou a Jacó, e Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. E Judá gerou, de Tamar, a Pérez e a Zerá, e Pérez gerou a Isrom, e Isrom gerou a Arão. E Arão gerou a Aminadab, e Aminadab gerou a Naasson, e Naasson gerou a Salmão. E Salmão gerou, de Raabe, a Boaz, e Boaz gerou, de Rute, a Obed, e Obed gerou a Jessé. E Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que foi mulher de Urias. E Salomão gerou a Roboão, e Roboão gerou a Abias, e Abias gerou a Asa. E Asa gerou a Josafá, e Josafá gerou a Jorão, e Jorão gerou a Uzias. E Uzias gerou a Jotão, e Jotão gerou a Acais, e Acais gerou a Ezequias. E Ezequias gerou a Manassés, e Manassés gerou a Amon, e Amon gerou a Josias. E Josias gerou a Jecônias e a seus irmãos, na deportação para a Babilônia. E depois da deportação para a Babilônia, Jecônias gerou a Salatiel, e Salatiel gerou a Zorobabel. E Zorobabel gerou a Abiúde, e Abiúde gerou a Eliaquim, e Eliaquim gerou a Azor. E Azor gerou a Sadoque, e Sadoque gerou a Aquim, e Aquim gerou a Eliúde. E Eliúde gerou a Eleazar, e Eleazar gerou a Matã, e Matã gerou a Jacó. E Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações, e desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo, e não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente. E, projetando ele isto, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo pelo nome de Emanuel, que traduzido é, Deus conosco. E José, despertando do sonho, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus. Explicação Mateus capítulo 1 A genealogia de Jesus, versículos 1 a 17. Mateus começa mostrando a família de Jesus, ligando ele a duas figuras muito importantes para os judeus. Abraão, pai do povo de Israel. Davi, rei prometido, da linhagem do Messias. Isso mostra que Jesus cumpre as promessas de Deus feitas no Antigo Testamento. A genealogia é dividida em 3 grupos de 14 gerações. De Abraão até Davi. De Davi até o cativeiro na Babilônia. Do cativeiro até Jesus. Isso ajuda a mostrar que a história está organizada sob o plano de Deus. Aparecem mulheres inesperadas, Tamar, Raabe, Rute e a mulher de Urias, algumas estrangeiras ou com histórias difíceis. Isso mostra que Deus usa pessoas imperfeitas e que a salvação é para todos. O nascimento de Jesus, versículos 18, 25. Aqui Mateus explica como Jesus nasceu. Maria estava prometida a José, mas ficou grávida pelo Espírito Santo, não por um homem. José, sendo justo, decide deixá-la em segredo para não envergonhá-la. Um anjo aparece em sonho e explica que a criança vem de Deus. O nome Jesus significa o Senhor salva, porque ele veio salvar o povo dos pecados. O cumprimento da profecia, versículos 22, 23. Mateus cita o profeta Isaías. A Virgem conceberá, e será chamado Emanuel. Isso mostra que o nascimento de Jesus não foi por acaso, mas o cumprimento do plano de Deus. Emanuel significa Deus conosco, indicando que Deus veio habitar entre os homens. A obediência de José, versículos 24, 25. José acredita na mensagem do anjo. Recebe Maria como esposa. Dá ao menino o nome Jesus, obedecendo a Deus. José é exemplo de fé, obediência e justiça, mesmo sem entender tudo. Mensagem principal de Mateus 1. Jesus é o Messias prometido. Deus cumpre suas promessas. Deus age mesmo em situações difíceis. Jesus veio para salvar e estar conosco.